Quer assistir a todos os jogos dessa temporada da NBA ao vivo e com a melhor qualidade possível? Então você tem que assinar o League Pass, meu camarada. Tem que assinar. Só no League Pass você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E são todos os jogos mesmo. Você assiste o jogo que você quiser. Que demais! E assinando o League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você garante 7 dias totalmente gratuitos para testar, não paga nada por 7 dias. E depois do período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou o plano anual, você tem desconto nos dois, mano. Nos dois! Não é muito. Cala a boca e pega o dinheiro. Então não perde mais tempo, meu camarada. Use o link que eu vou deixar no comentário fixado, se cadastre e garanta já o seu NBA League Pass. Agora, bora pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Importante, deixa o like! E o Ime Udoka deu um nó tático no Daigneault. A gente fala bastante sobre quão importante é você ter um bom elenco, sobre o quão importante é você ter um bom franchise player, ter profundidade de elenco e tal. Só que uma coisa que às vezes a gente esquece de elogiar, e não só no basquete, tá? Em todos os esportes, é o treinador. Eu acho que o treinador, em todos os esportes, ele é muito subestimado. As pessoas subestimam muito o impacto que um bom treinador tem num time. Só que aí, em jogos como esse jogo de hoje entre Thunder e Houston, nesses jogos a gente vê quão importante é você ter um bom treinador. E a diferença que um bom treinador faz. E aí eu não tô dizendo que o Daigneault não é bom treinador. Ele é absurdo de bom. Daigneault é ótimo. Só que nessa noite, ele enfrentou um outro ótimo treinador. Um treinador que já esteve nas finais. Um treinador que faz um trabalho excelente no Houston. Que é o Ime Udoka. O Ime Udoka, nessa noite, cara, ele brilhou. Ele brilhou. Sengun fez um baita jogo. Amen Thompson fez um baita jogo. Jalen Green fez um baita jogo. Sabe, todos esses caras jogaram muito. Foram importantíssimos pro resultado. Mas pra mim, ninguém foi tão crucial para essa vitória do Houston do que o Ime Udoka. O Ime Udoka, ele ganhou o jogo pro Houston. E como que ele fez isso? Com uma simples mudança no starting five. E é isso é o que me cativa no basquete. Como que uma simples mudança, como uma única peça mexida pode mudar totalmente um jogo. E foi o que aconteceu nessa noite. O que o Ime Udoka fez? Vamos lá. Vamos aqui para uma análise tática, né? Uma mini análise tática. O Thunder foi pro jogo de hoje com, né, seus dois pivôs à disposição. Hartenstein e Chet iniciaram o jogo. Então o Thunder teve garrafão alto, bem alto, inclusive. E aí, cara, o Houston é um time que normalmente joga com só um big. Normalmente o Udoka, ele sempre alinha só com o Sengun como big. E aí ele complementa com Amen Thompson, com Fred VanVleet, com Jalen Green. E aí ele usa Tari Eason, às vezes usa o Dillon Brooks. Hoje ele não tinha, né, o Dillon Brooks à disposição. Então o normal seria o Udoka usar Tari Eason, usar talvez até o Jabari
como ala pivô, né? E o Şangun na 5. Só que o Emil Doka, ele percebeu que se ele jogasse assim, se ele alinhasse assim, o Thunder ia ter um domínio físico no garrafão muito grande. Porque o Şangun, apesar de ser um poço de técnica, ele não é um poço de físico. E ele é um defensor que tem suas questões. Então a chance do Houston ser totalmente dominado no garrafão, se tivesse só o Şangun como big, enfrentando o Hartenstein e Chet, a chance disso acontecer era muito grande. Ainda mais o Thunder tendo o Shai, que é um cara que ataca muito por dentro, Jalen Williams, enfim. O Houston poderia sim tomar um atraso no garrafão. E aí o que o Doka decidiu fazer para tentar coibir esse domínio do Thunder no garrafão? Ele simplesmente moveu o Şangun para 4, ou seja, tirou o Şangun de pivô e moveu ele para ala pivô e colocou o Steven Adams para jogar de pivô. Pela primeira vez na temporada, o Doka começou um jogo com Şangun e Steven Adams. Ele ainda não havia feito isso na temporada. Se não me engano, torcedores do Houston podem me corrigir, mas pelo que eu pesquisei rapidinho aqui, ele ainda não havia feito isso. Ele decidiu fazer isso hoje. E por quê? Porque ele sabia que se ele não jogasse com um garrafão mais alto, com um garrafão mais físico, ele ia tomar um atraso do Hartenstein e do Chet. Então ele fez isso, moveu o Şangun para 4, botou o Steven Adams na 5 e durante o jogo ele ficou rodando, né, o Şangun com o Jabari. Né, o Şangun saía, entrava o Jabari, ficava Jabari e Steven Adams. E aí qual que foi o efeito, qual que foi o resultado dessa mudança? O Thunder não conseguiu se criar no garrafão do Houston por conta da imposição física do Steven Adams ali dentro. E no ataque, no momento ofensivo, o Şangun teve muita liberdade para criar. Por quê? Porque ele não precisava ficar preso ali. Porque ele tinha mais, né, mais opção de movimentar mesmo. Porque tem o Steven Adams ali no garrafão. E quando saía o Şangun, entrava o Jabari, que adicionava um atleticismo e também um espaçamento de quadra. Então, essa simples mudança do Doka, cara, abriu um leque de opções pro Houston absurdo. E tirou toda a imposição física que o Thunder poderia ter no garrafão. Só para vocês terem noção do impacto dessa mudança, Steven Adams e Jabari Smith, os dois sozinhos, pegaram quase o mesmo número de rebotes que o time inteiro do Thunder. O Thunder terminou o jogo com 33 rebotes. Só Adams e Jabari pegaram 29. 29. Os dois sozinhos pegaram mais rebotes ofensivos do que o time inteiro do Thunder. O Thunder pegou 7, os dois pegaram 8. Então, os dois foram muito impactantes. Muito impactantes. E o Şangun? O Şangun simplesmente, com toda a liberdade que ele tinha, ele deitou em cima do Chet. Impressionante que o Şangun tirou o Chet pra nada no jogo de hoje. Claro, no momento ofensivo, né? Meteu 31 pontos. 31. Şangun fez o que quis. Fez o que quis. E foi totalmente zero exposto na defesa. Zero. Zero exposto.
Coisa que, se ele jogasse na 5, sem ter o Steven Adams do lado, ele teria sido totalmente exposto, porque o Thunder ia atacar toda hora ele. Toda hora. Com o Chet, com o Hartenstein, com o Shai saindo do pick and roll, com o Jalen saindo do pick and roll. O Şangun ia toda hora cair em mismatch. Toda hora. Não aconteceu. Por quê? Por conta dessa excelente mudança, desse excelente ajuste que o Udoka fez.